Olá, pessoal. Já vou bater um papo com o Eduardo Souza Ferreira, ele que está aprovado em primeiro lugar no concurso do Tribunal de Contas do Estado do Acre para o cargo de analista de tecnologia da informação, área planejamento de TI. É o cara da TI esse aqui, né? Então, Eduardo, para a gente começar, queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, se não se importar a sua idade, sua formação, acho que a gente já consegue imaginar. Sim, claro. Eu me chamo Eduardo Souza Ferreira, eu sou de Porto Velho, Rondônia, eu tenho 23 anos, sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas e pós-graduado na área de gestão de projetos, que é a área que eu atuo, né, originalmente. E o cargo para o qual eu passei foi para analista de TI, com ênfase, né, em planejamento de TI, né? Então, basicamente, ali a parte de governança e planejamento, que é com que eu já trabalho hoje. Então, jovem, já muito bem encaminhado na vida profissional. Quando que você se despertou, né, para o serviço público, veio a vontade de se tornar servidor? E, de fato, quando que você deu o pontapé inicial no mundo dos concursos? Então, eu trabalho na administração pública desde 2022, né? Eu entrei em um cargo comissionado para trabalhar dentro da Superintendência de Tecnologia da Informação no estado de Rondônia, né? Já dentro da área de projetos. A partir desse momento que eu entrei dentro da administração pública, eu pude entender um pouco melhor como que era a área pública, né? E ter esse sentimento de eu quero fazer parte disso aqui, sabe? Estar dentro da área pública e entrar efetivamente, né, num cargo efetivo, é gratificante pela nossa atuação, né, em prol dos trabalhos que a gente faz, pelos projetos, né, que a gente trabalha, que elas têm um objetivo que impacta a sociedade, ou diretamente ou indiretamente. Isso para mim é muito importante, né, porque é o quê, do porquê que a gente está fazendo aquilo ali no dia a dia, então isso sempre me motivou muito, e inclusive os desafios, né, a gente que está dentro da administração, a gente tem muitos e muitos desafios, que são diferentes, às vezes são iguais, mas a gente sempre vai estar sendo desafiado o tempo inteiro. Isso para mim também é um grande motivador, né, e obviamente quando a gente está dentro de uma carreira pública, a gente tem uma estabilidade, a gente tem uma crescente também, né? Então a gente entra ali num caminho de oportunidades. E a preparação específica para esse concurso foi de quanto tempo? Então, para esse concurso, eu comecei a estudar em abril, né, desse ano. Na verdade, desse ano eu comecei a estudar para concursos de fato, né? Foi de quando eu falei assim, cara, isso aqui é o caminho que eu quero seguir. O meu foco começou para ser o TSE unificado, que a prova vai ser agora em dezembro, né? Então ainda estou estudando. E nesse meio caminho surgiu o concurso do Tribunal de Contas do Acre e eu falei assim, eu vou fazer, né? Eu moro a uma cidade que fica a cerca de 570 quilômetros, né, de Rio Branco, que foi onde eu fui fazer a prova, que é em Porto Velho. Aí eu falei assim, eu vou fazer porque era dentro da minha área de atuação, eu olhei ali o edital, falei assim, cara, tá bem bacana, assim, as disciplinas, tem uma coisa ou outra ali que eu não tenho tanto contato no meu dia a dia, que eu vou ter que desprender um pouquinho de esforço e que não vai desviar tanto o meu foco pro TSE. Então, eu falei assim, vou meio que conciliar esses dois concursos aqui. E aí eu fui e decidi, né, estudar mais um pouquinho direcionado para o Tribunal de Contas, mas ainda com o meu foco para o Tribunal Superior Eleitoral. Não estou fazendo nada, vou ali fazer uma prova e passar em primeiro lugar. Foi só isso que aconteceu, né? Bem despretensiosa a prova que garantiu a primeira colocação. E foi um estudo que a gente pode dizer relativamente curto, né? Com resultados muito positivos no espaço de tempo muito curto, o que precisa ter um estudo muito otimizado, às vezes nem questão em quantidade de horas, mas de qualidade de estudo. Pensando nisso, vamos falar primeiro do material. Como que foi que você conheceu o Estratégia Concursos? O que te chamou a atenção no material a ponto de você decidir fazer essa parceria, né, de seguir estudando com estratégia? Sim, então, eu já conhecia o Estratégia anteriormente, porque eu já tinha adquirido um curso, né, bem antigamente, do Estratégia, na época de vestibular mesmo. E então já era uma plataforma que eu conhecia ali por ter uma experiência anterior pela internet mesmo, né? E dentro da área de concursos, eu tive muitas indicações de colegas, né? E também alguns cases de pessoas que eu conhecia, né? De fato ali dentro do Estratégia. Sendo que um deles foi o Gustavo Bodanese, que também é da minha cidade, né? De Porto Velho. Ele passou em primeiro para auditor da Receita Federal. Então, e a gente sempre conversava, né? A gente acabou trabalhando junto em alguns projetos, né? Porque ele trabalhava na Secretaria de Gestão de Pessoas e eu na de TI. A gente acabava trabalhando em projetos ali conjunto.
porque os projetos que eu atuo dentro da área de TI é mais voltado para RH. E acabou que a gente conversou muito sobre estratégia, né? E isso me despertou interesse de ir atrás. E o que foi o seu material base? Foram os PDFs, as videoaulas? Chegou a utilizar alguma ferramenta complementar, como trilha, passo, até os materiais gratuitos também, os vídeos de revisão, Hora da Verdade? Sim, então, o meu principal material foi PDF, né, principalmente o simplificado, mas também o do passo a passo estratégico, né, porque são materiais mais otimizados, né, para a gente conseguir poder estudar. E assim, quando você tem um contato ali com aquele conteúdo, mesmo que superficialmente, é muito mais fácil você ir para o PDF por conta da otimização, né? A gente sabe que se você começa a estudar para um concurso, assim que sai o edital, você vai ter que otimizar muito o seu estudo. A mesma coisa se você começa a estudar antes, você tem um pouquinho de tempo a mais, mas ainda assim, se você consegue otimizar, você avança mais rápido dentro do conteúdo, né? E consegue ter a oportunidade de ter mais tempo para revisar e fixar aquele conteúdo de maneira para que se torne uma rotina dentro ali da sua mente para você utilizar no momento da prova. E com os PDFs em mãos, né? Quantas horas disponíveis você tinha para, de fato, ter um estudo de qualidade por dia e dentro desse tempo, como que você montou seu cronograma para saber exatamente o que estudar, de onde começar ou de onde recomeçar? Sim, então, eu tinha sempre de 3 a 4 horas livres, né, por dia ali para poder estudar. Às vezes um pouquinho mais, também um pouco menos, às vezes quando eu estava ali com a agenda muito apertada, era 2 horas, 1h30, né. E em tempo líquido era sempre de 2 a 3 horas líquidas de estudo mesmo. E meu cronograma ele sempre foi montado baseado em incidência dentro da prova, na questão de conteúdo mesmo. Então utilizando como apoio material de estratégia, sabendo quais são os conteúdos mais cobrados dentro de cada banca, né, ali para aquela carreira, pegando aqueles conteúdos e distribuindo ao longo da minha semana, né? Então, sempre de segunda a sexta, focando ali em conteúdos mais novos, sábado um dia com mais revisão, né? E domingo sempre com simulado, né? Então, assim que eu comecei a estudar para o concurso, eu fazia simulado com mais frequências, né? Eu sempre fazia um simulado por semana, e uma redação por semana também. Depois eu dei um espaçamento maior para esse tempo, né? Para fazer a cada 15 dias, porque eu fui pegando mais o ritmo e sempre incluindo nos meus estudos lei seca, né? Que é muito importante, principalmente dentro da área judiciária, né? Que cai muita a letra da lei, literalmente, dentro das provas. Então foi muito importante e vem sendo importante, né? Porque até hoje eu ainda sigo essa rotina. Você comentou como do passo estratégico como uma ferramenta para otimizar os seus estudos, né? Queria que você explicasse um pouquinho no que consiste o passo. O passo estratégico, ele é um material otimizado e focado ali no seu pós-edital para o aluno. Então, ele tem um conteúdo mais enxuto para você poder estudar. Ele traz os principais conteúdos para a sua prova, para que você consiga estudar de maneira otimizada e assertiva, né? Além de contar ali com inúmeras questões comentadas, né? Algumas dicas principais ali para ter atenção no momento da prova. Isso é importante porque você de fato tem um direcionamento de para onde você tem que ir com um passo estratégico, né? Então, literalmente é um passo do que você deve seguir para aquele concurso. É um material que precisa ter alguma base, né? Porque Exatamente. ele é otimizado baseado no que mais cai. Então, até porque se fugir um pouquinho a banca sai do tradicional, você já ter visto de alguma forma aquele conteúdo é um material mais voltado para revisão, para otimização, para quem realmente já tem uma base. Para quem está começando, talvez a ferramenta mais indicada seja a trilha, que vai te mostrar ali o passo a passo do que estudar, como estudar, momento de fazer revisão. E você tinha isso, esse momento certo de fazer revisão. Tem muita gente que acha que revisão é deixar de andar para frente, que pode ser até um passo para trás, quando na verdade é você garantir que aquilo que você viu, você de fato aprendeu, né? Você tinha os dias certos aí no seu feeling, aí, o momento de voltar para rever o material. Sim, na verdade, de revisão eu tinha um método mesmo, né, para revisão. Conteúdo novo, eu seguia a trilha, né, justamente para aprender alguma coisa que estava mais fora da minha zona ali de conforto, que eu não tinha
contato, eu sempre segui a trilha estratégica, né? Foi muito importante para ter esse norte. E a parte de revisão, sempre revisava diariamente a matéria que eu estudava no dia anterior. Então, pegava ali 10, 15 minutinhos daquela matéria que eu vi para resolver algumas questões de maneira mais rápida ou para fazer a leitura de alguma parte da lei que eu estava estudando, né? Se aquela matéria era direcionado a alguma legislação, ou se não, fazer a leitura do resumo que eu fazia, né? Ou pegava a parte das marcações, o PDF, para dar uma lida. Então, sempre diariamente fazia a revisão da matéria do dia anterior e sempre no sábado fazendo a revisão das matérias estudadas ao longo da semana, né? Isso sempre com mais questões e resumos, né? Também utilizava de vez em quando um mapa mental ali, dependendo do conteúdo que estava sendo estudado. E reta final? Muita gente chega ali na última semana de preparação, véspera de prova, desesperados, querem estudar o máximo possível, até na hora que o fiscal manda recolher, tá com um papelzinho ali com os resumos, principais pontos. Outros já preferem relaxar um pouco mais, diminuindo o ritmo, até optando mais por videoaulas, pela hora da verdade, revisão de vésperas, para se sentirem mais tranquilos e seguros na hora da prova. Qual que é a sua estratégia ali da última semana de preparação e véspera de prova? Sim, é uma semana mais tranquila, com foco de revisão somente nos principais assuntos, né, que a gente tem certeza que vai cair na sua prova. Então, pegar esses principais assuntos e principalmente aquele conteúdo que às vezes você ficou com um pouquinho de dúvida ou você acabou não dando tanta atenção na sua trajetória, é um bom momento para rever ele. Isso numa revisão. Então, você não vai pegar tudo com intensidade, eu quero fazer 4 horas líquidas, 3 horas líquidas só de revisão. Não, é um momento de ir com mais calma, porque você teve um tempo de preparação, né, ali, que foram alguns meses ou alguns anos, né, e é um momento de você relaxar mais, porque se você for com tanta pressão nessa última semana, você vai chegar na prova muito nervoso, você não vai conseguir lembrar de um conteúdo que você estudou 500 vezes, que você leu a mesma coisa 50 vezes, e é importante que você vá com mais calma, né, para esse momento da prova. E o que você acredita que foi a sua maior dificuldade? Qual foi o seu maior desafio durante a sua preparação? Que continua, pelo que você comentou, né? Sim, exatamente. Um dos desafios, né, acho que são vários. Um dos desafios é você ter foco, né, para continuar estudando. Às vezes você tá cansado, você tem muita coisa para fazer no seu dia a dia, você tem problema de trabalho, você tem problema com a sua família, problema em casa, e você precisa continuar focando para aquele determinado objetivo. E acho que essa é uma dificuldade justamente porque você tem contato com ela sempre, né, e você precisa superar ela diariamente, né, e ela é sempre constante. Até você atingir aquele resultado, ela vai continuar sendo uma dificuldade. E assim, é importante lembrar de qual que é o seu objetivo, né? O que você tá almejando, onde você quer estar, e você sempre se visualizar lá, sabe? Eu acho que eu sempre utilizei muito o poder da visualização, onde eu quero estar, né? Como eu quero estar trabalhando, onde eu vou morar, né? Eu estando naquele cargo, o que eu vou conseguir conquistar estando naquele cargo, naquela posição. Isso para mim sempre fazia eu voltar ali para aquele foco e sempre fazer uma comparação com o meu cenário atual. Cara, eu quero continuar aqui por quanto tempo, sabe? Como que eu vou sair dessa situação? Então, era estudar e, obviamente, ter apoio é muito importante, né, nesse processo, porque não é uma trajetória sozinha, que você faz totalmente sozinha, você vai ter apoio de amigo, de familiar, né, enfim, de colegas que vão estar ali te motivando a continuar naquela trilha. Falando em motivação para continuar, né? Essa aprovação te rendeu o convite para o Baile dos Primeiros. Como foi quando você recebeu a mensagem? Acreditou logo de cara? Já conhecia de outras edições? Então, não conhecia de outras edições, né? Eu fiquei um pouco assustado, em choque, falei assim, caraca, o baile. E aí, rapidamente, eu fui lá no canal do Estratégia, né, no YouTube, pra dar uma olhadinha, porque eu sei que sempre postavam os vídeos, né? E aí eu fui olhar o take do baile do ano passado. Eu falei assim, caraca, que incrível, que momento mágico, né? Então, assim, pra mim foi 2 dias, assim, em êxtase, pensando de como que seria esse baile, né? De como que seria esse momento. E eu tô muito feliz, fiquei muito feliz, vim muito feliz pra cá, porque é a minha primeira vez em São Paulo, né? Então, é uma experiência muito boa.
mesmo com trânsito, com chuva. São Paulo é São Paulo, tem seu Sim. charme, sim, essa grande cidade. E, Eduardo, vai ser um momento também, né, com a participação aí de um tal de Tiago André, né, também conhecido como Tiaguinho, mas sem dúvida, né, as principais estrelas desse evento são vocês aprovados, por que não dizer os professores também, né, que são ali Com o nosso certeza. Leonardo DiCaprio, nosso Tony Ramos, no mundo dos concursos, vocês não têm muito costume de ver novela, acompanhar séries, então eles acabam sendo também ali as pessoas que vocês admiram, que têm como exemplo. Então, como vai ser para você estar com outros alunos, que eu vejo que vocês já estão interagindo muito no grupo aqui, e poder estar ali também com os professores, né, nesse momento de Sim. confraternização, de comemoração? Sim, é gratificante, porque você olha os desafios que você teve para trás, acho que é um momento da gente olhar muito pra nossa trajetória, e acho que isso é muito legal, porque a gente reconhece como a gente acertou, como a gente errou também, como a gente teve que errar tanto para chegar onde a gente está, sabe? E saber que não foi fácil, mas que estar ali com as pessoas que entendem, passou pela mesma coisa que você passou, porque todo mundo teve o mesmo sentimento, em algum momento nessa trajetória, é muito legal. E principalmente ali com os professores também, que foram os tutores nesse processo também, né? Que estava em conjunto ali, era a pessoa com quem você tinha mais contato ali pelo material que ele escreveu ou pela videoaula, né? Se o aluno estudava mais por videoaula, eu acabava estudando mais por PDF. Então, era pelo que o professor tinha escrito ali, né? Tava te passando de dica, tava te direcionando, né? Para poder estudar. E com certeza, assim, é um momento mágico também, né? Porque é todo mundo ali com o mesmo sentimento, com a mesma felicidade. Então, vou sambar muito com a som do Tiaguinho. E é muito, para a gente gratificante, né, ver, você já parece ser uma pessoa alegre por si só, muito espontânea, mas dá para ver um sorriso a mais no seu rosto aí por estar aqui. Eu acho que é um momento, muito importante também para a gente do Estratégia. A gente sabe que tem aluno ali do outro lado, mas a gente poder conhecer os rostos, né, dar nomes para essas pessoas que estão ali do outro lado, e ver o quanto essa parceria dá certo. Não adianta um bom material se não tiver alguém do outro lado ali se empenhando. Então, quando dá esse match, aí, esse casamento perfeito, a aprovação vem, aí vem pedido de entrevista, vem convite para o baile também. E dentro desse contexto, o que a estratégia hoje significa para você? O estratégia significa para mim gratidão. Eu acho que é essa palavra, sabe? Tudo na minha vida que aconteceu de bom, eu olho com olhos de gratidão, sabe? Pelo, de fato, o que aconteceu. E o estratégia, ele foi importante para direcionar os meus estudos, né? Então, assim, eu já sabia como eu deveria estudar, já tinha um planejamento prévio, cronograma, só que com estratégia eu consegui aprimorar isso para ser mais assertivo, né? Então eu consegui ter um direcionamento mais estratégico, eu posso dizer, para os meus estudos. Isso foi muito importante mesmo, porque concursos são detalhes, né? Eu sempre falo que não é inteligência da pessoa que vai estudar, é muita persistência. É muita persistência, vontade, determinação, porque você enfrenta muito desafio, né, ao longo dessa trajetória. Só que o estratégia ele me trouxe segurança dentro dos meus estudos. Ele me trazia paz pelo fato de eu saber que eu estava estudando com professores excepcionais, com material de extrema qualidade, e isso me dava um norte de falar, eu vou seguir isso aqui que eles estão fornecendo, porque eu sei que é o caminho certo, né? Eu sei que deu certo com muitas pessoas, a gente vê que dá certo com muitas pessoas. Além de me trazer essa segurança ali durante os estudos e saber que eu estou seguindo o caminho certo, né? Depois te traz gratidão para olhar para os resultados, né, que foram conquistados. A gente fica muito feliz pela confiança e mais feliz ainda em agora poder, né, compartilhar desse momento com você, desse momento de comemoração, confraternização entre tantos aprovados, professores, Tiaguinho. Tenho certeza que vai ser um momento único. Então, a gente se vê de novo amanhã. Combinado. E para a gente finalizar, o que você quer deixar de dica, de mensagem, tanto para quem está iniciando agora, quanto para quem já está nessa trajetória, mas ainda não alcançou tão sonhada aprovação? Para você que está assistindo, né, a essa entrevista, esse momento, eu quero que você imagine que você vai estar aqui algum dia, sabe? E mais importante que isso, que você se imagine trabalhando
no local que você tanto almeja, seja um tribunal, seja Receita Federal, seja alguma secretaria dentro da área de finanças, auditoria, procuradoria, enfim, que esse é um momento que você merece estar, sabe? E que você está lutando muito para estar. E que você vai enfrentar muito desafio. Não é nem um pouquinho fácil, porque se fosse fácil, a gente não sentiria tanta gratidão para chegar nesse momento. Você precisa ter força, determinação, foco, olhar para o seu futuro, olhar para o seu presente, ser o seu agente de mudança da sua própria vida, sabe? Então, de fato, tomar o controle da sua vida e falar assim, cara, eu quero esse objetivo. Isso é para tudo na sua vida. Eu quero chegar nesse objetivo. Então, eu vou lutar com todas as minhas forças, eu vou colocar isso aqui como uma prioridade e eu vou desfrutar de muitos e muitos resultados positivos ao longo dessa trajetória. Tanto que, após essa aprovação no Tribunal de Contas do Acre, tô aqui, noivo, acabei de vir noivo pra cá. Então, é um momento muito especial para mim. É uma conquista pessoal, né, e profissional ao mesmo tempo. Então, a gente vê que essas aprovações, elas atingem diversos ramos da nossa vida. Então, assim, é focar no que eu quero de melhor para mim, sabe? Porque esse momento vai chegar e vai ser um momento seu, que você vai poder comemorar muito e se dedicar a essa felicidade. Aprovação, né, significa muito mais ali que um cargo público, é uma mudança de vida, né? A Exatamente. estabilidade que você adquire. É claro, você já falou sobre fazer a diferença dentro do setor público, mas a gente não pode deixar de lado essa questão da estabilidade, né? Isso te permite até trabalhar com mais tranquilidade, poder fazer de fato a sua parte, sem esse receio, né, de ser demitido, de estar ali dando o seu máximo e depois não ser visto assim e ser mandado embora. Dentro do serviço público, não. O que permite planejamento de vida, né, de Exatamente. casamento, de compra de imóvel, de aquisições materiais, até imateriais como viagens, conquistas, poder ajudar a família. Então, sem dúvida nenhuma, né, uma aprovação vem aí para poder mudar a sua vida, mudar a vida das pessoas que estão em volta, à sua volta, ao seu redor. Então, Eduardo, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade, parabéns pelas conquistas, né, também, se renova há pouco tempo. Então, parabéns, então, o pessoal que está nos assistindo, quiser conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.